Bom, pessoal, vamos aqui à definição de espaços vetoriais, tá? Então, de maneira bem resumida, porque vocês já leram o material, né? Então, estamos aqui apenas tentando resumir aqui as ideias, né? Então, o que eu preciso para mostrar que um conjunto, né? Que um conjunto não vazio, né? Qualquer de objetos é um espaço vetorial, tá? Então, ou seja, o que acontece? Esse conjunto não vazio de objetos ele vai ter definido aqui a adição e a multiplicação por escalar, tá? Então qual que vai ser o processo aqui? Nós teremos que mostrar que a adição está bem definida, ou seja, que é, o conjunto é fechado, tá? Em relação à adição. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tomar dois objetos, U e V, no conjunto Vzão aqui, certo? A soma, a adição entre esses dois objetos também está em V, tá? Nesse Vzão aqui, nesse conjunto. Então, se eu mostrar que isso é verdadeiro, eu digo que esse conjunto é fechado em relação à adição, tá? E depois eu tenho que mostrar os axiomas 2, 3, 4 e 5, que são referentes à adição de dois objetos no conjunto V, tá? O axioma 2 é a propriedade que nós conhecemos como comutatividade. Comutatividade em relação à soma, tá? É mostrar aqui que isso aqui é verdade, que U mais V é igual a V mais U. E o terceiro axioma é o que nós conhecemos como associatividade em relação à soma, tá? Associatividade. Que é mostrar que se eu fizer a primeira soma, né, a adição entre V e W, depois fazer a adição com U, é equivalente a fazer primeiramente a adição entre os objetos U e V mais o objeto W, tá? E nós temos aqui o quarto axioma, que é referente ao que nós conhecemos como elemento neutro da adição, tá? Ou seja, existe um objeto, tá? Que aí vocês não se enganem, isso aqui não é o zero, tá? É uma representação para o elemento neutro, tá bom? No caso dos reais, né? É o zero, mas aqui não, aqui é um objeto, tá? Então é um objeto que somado com um objeto qualquer U vai gerar o próprio U, tá? Então esse elemento é chamado de elemento neutro, tá? Do conjunto V. E nós temos aqui o que nós chamamos de elemento simétrico da soma, tá? Da soma, tá? Então, dado qualquer U nesse conjunto V, existe algum objeto menos U, tá? Denominado negativo de U, né? ou melhor, elemento simétrico de U, tá? Então, nós temos aqui um conjunto de axiomas que é referente à adição dos objetos no conjunto V. A partir do sexto axioma até o 10, nós vamos aqui trabalhar com axiomas que são referentes à multiplicação, tá? Multiplicação. Então veja, aqui eu vou primeiro verificar no axioma 6 se o conjunto V está fechado para a multiplicação por escalar, ou seja, estou tomando um escalar A. O que quer dizer um escalar, né? O escalar ele pode ser um número real ou um número complexo, tá bom? E o U é um objeto em V. Então, eu tenho que mostrar que o escalar U, né, é um objeto também em V. Tá? Primeira coisa. Após isso, mostrar aqui a distributividade. Tá? Vou escrever aqui distributividade em relação à soma. Tá? Ou seja, para adição. Tá? Então, veja, eu tenho um escalar multiplicando por uma adição entre dois objetos do conjunto V. E eu vou mostrar que isso é distributiva, né? Que esse escalar faz uma distribuição aqui de multiplicação com os objetos U e V. Bom,
Aqui no próximo axioma 8 eu tenho uma distributividade também, só que agora em relação à multiplicação por escalar, tá? Multiplicação por escalar. E aqui no axioma 9 nós temos a associatividade. Associatividade. Tudo isso aqui envolvendo a multiplicação, tá? E o axioma 10, nós temos aqui agora o elemento neutro, só que da multiplicação. Então, o que nós acabamos de ver? Que os axiomas que a gente vai analisar para verificar se um conjunto é ou não um espaço vetorial, eles dividem em axiomas envolvendo a adição e axiomas envolvendo a multiplicação por escalar, tá? Então, é o que nós vamos fazer agora em um exemplo, tá bom? Bom, vamos ao seguinte exemplo aqui, tá? Mostrar que o conjunto R2, que é formado por seguintes objetos. São pares ordenados, x e y, onde x e y são números reais. Verificar que esse conjunto é um espaço vetorial real. E quais são as operações de adição e multiplicação por escalar? São aquelas usuais, tá? A soma de pares ordenados e a multiplicação de um escalar por um par ordenado. Isso a gente já sabe, né, de outras disciplinas, tá? Então vamos lá. Então vamos considerar, tá? Então aqui seja U igual a XU, tá? YU, V igual a XV, YV e W, XW, YW, tá? Todos esses elementos aqui pertencentes a R2, tá? Então vamos verificar os axiomas. Primeiro axioma, axioma 1, verificar se o conjunto está fechado para adição, tá? Então veja bem, se eu pegar U mais V, eu tenho x de U, y de U, são um par ordenado, somado com o par ordenado xv, yv. Usando a adição, né, a operação de adição usual de pares ordenados, eu tenho que isso aqui vai ficar xu mais xv, yu mais yv. Logo, isso aqui é um par ordenado, então isso aqui pertence ao R2, tá? Então aqui nós estamos considerando que o V é o R2, tá? E os elementos são pares ordenados, tá bom? Então os elementos desse conjunto V são pares ordenados. Então o primeiro axioma aqui, a gente verificou que o R2 é fechado para soma, tá? Segundo axioma, nós temos que verificar a comutatividade, tá? Entre os elementos desse conjunto. Então vamos lá, se eu pegar U mais V, como a gente já viu no axioma 1, isso vai nos dar aqui XU mais XV, YU mais YV, tá? Como XU, XV, YU, YV são números reais, eu posso aqui comutar eles aqui dentro, né? Então vai ficar XV mais XU, YV mais YU, né? Desculpa. Então isso aqui vai ficar XV, YV mais XU, YU. Que isso aqui nada mais é do que V mais U, tá? Então veja, ele satisfez o axioma referente à comutatividade em relação à soma, tá? Agora vejamos o terceiro axioma, a terceira propriedade, tá? Vamos mostrar aqui a associatividade em relação à soma. Então vamos pegar aqui U mais a soma de V mais W.
Nós sabemos já dos axiomas anteriores que V mais W, né? Então vamos já pular isso aqui. O seguinte, U eu sei que é XU, né? XU e YU. Agora, a soma V mais W, nos axiomas anteriores eu sei que vai ser XV mais XW e YV mais YW. Tá? Que finalmente aqui nós vamos ter XU mais XV mais XW. Aqui vai ficar YU, YV mais YW. Estou usando aqui a adição usual de pares ordenados, tá? O que vai acontecer? Eu posso escrever esse par ordenado aqui como sendo XU mais XV, YU mais YV mais XW, YW. Ou seja, eu tenho aqui U mais V mais W. Ou seja, existe aqui a associatividade na adição definida para o conjunto R2, tá? Que é o conjunto V. Tá? Agora vejamos o quarto axioma. Tá? Verificar se existe um elemento neutro. Nós sabemos aqui, né, nossa experiência com geometria analítica, que o elemento, o par ordenado 0, 0, somado com qualquer par ordenado U, tá? No caso, ou seja, esse par ordenado somado com XU e YU, vai gerar o próprio par ordenado U, no caso, com o elemento U. Ou seja, nós temos que o elemento neutro é o par ordenado 0, 0. Tá? Então, existe um elemento neutro na adição. E o quinto axioma, tá, é a questão da existência do elemento simétrico. Tá? Note que, se nós pegarmos, por exemplo, o vetor U, né, igual a XU, YU, né, nós temos que, né, existe, né, o menos XU, YU, né, que ao somar com XU, YU, esse cara aqui vai gerar menos XU mais XU menos YU mais YU, que isso aqui vai nos gerar o par ordenado 0, 0, que nada mais é do que o nosso elemento neutro. Então, esse par ordenado aqui é o nosso elemento simétrico, no caso de U. Note que como U é um par ordenado qualquer, né? Então, para todo elemento de V existe um elemento simétrico a ele, de tal forma que gera o elemento neutro. Então, esse conjunto aqui, ele satisfaz os axiomas relacionados à adição, tá? Agora nós vamos mostrar que ele também satisfaz os axiomas relacionados à multiplicação por escalar. Bom, agora vamos mostrar que o conjunto R2 está fechado para a multiplicação, certo? E mostrar os demais axiomas envolvendo a multiplicação por escalar, tá? Então, o axioma 6, né, eu preciso aqui, então, eu vou precisar, tá, no decorrer dos axiomas aqui, vou precisar de alfa e beta pertencentes a um corpo, tá? Que é um casão, que dá um corpo. Onde esse corpo ele vai ser os reais ou os números complexos, tá? Mais pra frente vocês vão ver melhor essa ideia de corpo, tá? Mas o importante é o seguinte, alfa e beta é um número real ou um número complexo, tá? No caso aqui, vamos tratar aqui de alfa e beta como se fosse um número real, tá bom? Nós estamos aqui no R2, tá? E estamos trabalhando com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então veja,
O axioma 6 é para verificar se ele está fechado em relação à multiplicação. Então acontece, se eu pegar alfa vezes u, eu tenho alfa vezes o par ordenado xu, yu, que isso aqui vai nos dar alfa xu e alfa yu. Isso aqui é um par ordenado, certo? De números reais aqui, alfa xu e alfa yu. Então isso aqui pertence ao R2. Então ele está fechado em relação à multiplicação. Vamos ver agora o sétimo axioma, que é a distributividade em relação à adição. Se eu tomar aqui o alfa multiplicado pela soma u mais v, eu tenho dos axiomas de 1 a 5 que u mais v vai ficar xu mais xv, yu mais yv. E isso aqui vai ficar alfa xu mais alfa xv, alfa yu mais alfa yv. E isso aqui ainda vai nos dar aqui alfa xu, alfa yu mais alfa xv e alfa yv, que irá resultar em alfa vezes o par ordenado xu yu mais alfa multiplicado pelo par ordenado xv yv, tá? Isso aqui vai nos dar que vai ficar alfa u mais alfa v. Então ele satisfaz o axioma da distributividade em relação à adição. Agora vejamos o axioma 8. O axioma 8 eu estou tomando aqui uma soma de escalares, alfa mais beta, e multiplicando por um elemento u. Tá? Nós teremos aqui que vai ficar alfa mais beta vezes xu, tá? E alfa mais beta vezes yu. Isso aqui vai nos dar alfa xu mais, beta xu, e aqui alfa yu mais beta yu, tá? Yu. Isso aqui vai nos dar alfa xu, certo? E alfa yu. E aqui beta xu, tá? Mais, não tem isso aqui não, mais beta xu e beta yu. Mas quem são esses dois pares ordenados aqui? Esse cara aqui é o alfa u e esse aqui é o beta u, tá? Então também está satisfeito o axioma 8, tá bom? Agora vejamos os axiomas 9 e 10. Agora vamos analisar o axioma 9, tá? Que é a associatividade, tá? Então vamos pegar aqui alfa multiplicado por beta vezes um elemento u. Então o que vai acontecer? Eu sei que beta vezes u vai gerar o par ordenado beta xu beta yu. Esse par ordenado multiplicado por alfa vai gerar alfa vezes beta xu e alfa vezes beta yu, tá? Que eu posso aqui nesse caso, alfa vezes beta é um número real, então se eu, por exemplo, chamar isso aqui de uma outra letra, sei lá, um ômega, tá? Eu vou ter isso aqui como ômega xu vezes yu, ou seja, mas quem é ômega, Ômega nada mais é do que alfa vezes beta vezes o par ordenado xu yu, que nada mais é do que o elemento u. Então ele satisfaz também o axioma 9, tá? Se nós pegarmos agora o axioma 10, que é referente ao elemento neutro da multiplicação, nós temos que
U1, né, vezes um par ordenado XU, YU, no caso aqui é o elemento U, vai nos dar aqui o próprio XU, YU, que é o próprio elemento U. Então, o que nós podemos concluir aqui? Portanto, V igual ao R2 é um espaço vetorial.